E aí, pessoal, estamos aqui com o mestre FIDE Silvio Cunha Pereira. Tudo bem, Silvio? Tudo bem, Felipe? Legal. Bom, mestre FIDE, atual bicampeão cearense, já foi campeão catarinense, já ganhou algumas vezes o brasileiro por equipes, representando Osasco, jogos abertos e vários títulos por equipe, né? O Silvio me comentou há uns dias atrás que ele estava completando 50 anos dentro do xadrez, então acho que é uma marca bastante expressiva e que acho que vale a pena comemorar. Mas antes disso, vamos começar pelo começo, né? Como é que foi essa primeira introdução ao jogo, por exemplo? Então, isso é interessante. Tem duas introduções. Vamos lá. Tá? A primeira foi um desastre. Eu devia ter uns 8, 9 anos, e um amigo meu me chamou para brincar lá na casa dele, né? Isso em Osasco, né? Lá em Osasco, que eu sou nascido em Osasco. Para quem não conhece, Osasco é uma cidade vizinha de São Paulo, já tinha sido bairro de São Paulo, e emancipou virando uma cidade, né? E eu fui com ele brincar de alguma coisa, sei lá o que era. E quando a gente chegou, entramos numa sala e tinha um autorama enorme, aquele em 8, com pista elevada, coisa que ninguém tinha, a gente só via isso na televisão, tá? E aí meu olho já brilhou, e aí de repente ele pediu que eu sentasse na mesa e mostrou um jogo de xadrez que eu sabia que existia, ninguém em casa nunca tinha jogado, e começou a me ensinar a jogar xadrez, e eu olhando para o autorama lá do lado. Uma competição desleal, né? Eu odiei aquele joguinho. Tá? Saímos de lá, nunca mais quis saber daquilo. Esse foi o meu primeiro contato com o jogo de xadrez. Aí veio, alguns anos depois, quando eu já tinha 13 anos, em uma dessas aulas vagas na escola, o professor não veio. De repente eu olhei para trás e tinha 2 amigos meus jogando num tabuleirinho pequenininho, jogando xadrez, que eu não sabia jogar, mas conhecia. E ficavam jogando atrás de mim. Eu fiquei olhando eles jogarem até que comecei a entender como é que as peças se mexiam, né? Esse foi o primeiro contato que eu tive com o jogo. Aí comecei a jogar com outro amigo, a gente jogava no bar, o pai dele tinha um bar, a gente subia lá e pegava garrafinhas, daquelas garrafinhas pequenininhas de bebida, escrevia numa etiqueta o nome das peças, fizemos um tabuleiro lá à mão e a gente ficava jogando com aquilo. Só que de repente do lado da minha escola, no centro de Osasco, eu soube que abriu um clube de xadrez. E aí fomos lá dar uma olhada como era isso. Tava para abrir, você pegou a inauguração? Não, abriu. Tinha aberto o clube de xadrez lá. Ficava no alto de um cinema muito grande que tinha lá em Osasco, bem no centro, do lado da escola. Aí entramos e aí foi realmente a minha primeira impressão que me ganhou. Eu entrei na sala e tinha um cara fazendo uma simultânea. Que era o Adalberto, que era o presidente do clube, e de repente tem um cara jogando com um monte de gente ao mesmo tempo. Isso daí para mim era algo absolutamente fantástico. Desse dia em diante, minha vida se dedicou ao xadrez. Foi realmente do nada aqui, foi realmente interessante. Não é o jogo que foi pouco a pouco te ganhando. Você teve uma impressão do cara. Ninguém em casa jogava isso. Meu pai jogava damas. Ninguém nunca soube ninguém por perto que jogasse xadrez. Interessante. E aí, assim, você teve essa impressão toda com a simultânea, e aí como é que você ia no clube jogar? Você chegou a ter contato com algum livro? Como é que foi essa evolução? Aí, o que acontece quando você entra no clube, né? Você entra, fica olhando, e alguém lá, não lembro exatamente quem, me chamou para jogar. Aí eu sentei na mesa, né? E era bonito, porque tinham várias mesas grandes, com jogos de madeira, local espaçoso, janelas grandes, bonito, né? Aí eu sentei, primeira partida com ele, levei um pastor. Segunda partida, levei um pastor. Terceira partida, levei um pastor. Aí eu parei de jogar, eu falei, eu não jogo mais. Tá? Enquanto ninguém me explicar o que está acontecendo, eu não vou jogar isso aqui mais. E
E aos poucos a gente foi aprendendo, vendo os outros jogarem, um e outro me ensinava. Tinha um senhor austríaco, o Franz Kammerer, que foi amigo do Elis Casas. O Elis Casas morou na casa dele em Osasco durante algum tempo. E ele dava simultâneas e ficava durante simultâneo ensinando a gente alguma coisa, falava o nome de alguma abertura, tá? E assim a gente ia aprendendo. Não existiam livros nessa época, né? Quer dizer, existiam livros, é claro. Mas não tinha acesso. Quase nenhum contato com livros. 1970, final de 1970. E aí acontecia isso. Eu ia aprendendo a jogar vendo o que os outros sabiam, né? Tinha um jogador forte lá no clube, que era o Nivaldo Frecheda, que lia livros de xadrez. Que era um grande diferencial. Tinha um daqueles livros de interzonal que existiam, né? E ele era fã do Geller, conhecia o nome dos jogadores, então ele era o cara que sabia xadrez porque, teoricamente, porque conhecia os livros, era um dos jogadores fortes do clube. E eu ficava por perto sempre olhando e aprendendo com eles. Tudo que eu aprendi foi com eles. Os livros começaram a aparecer na minha vida muito esporadicamente, né? Eu passei, logo nesse início, eu passei numa livraria e tinha um livro do Smyslov, aquele amarelo. De coleção de partidas. Né? Em português. Tá? Então, em português, tinha uma meia dúzia de livros à disposição nas livrarias, né? Muito pouco. Aí, consegui comprar esse livro, li as partidas, gostei de algumas aberturas. Esse livro, graças a ele, eu passei a jogar as duas aberturas que eu sempre joguei na vida. Que são? A Defesa Aberta da Rui Lopes, de pretas, e o Ataque Volhal na Rui Lopes. E essa é interessante, porque você está falando, tipo assim, você teve primeiro aquela impressão da simultânea, isso te pegou, e aí o primeiro livro de xadrez te deu uma impressão com relação a aberturas que você levou para sua vida toda. Você realmente tinha essas coisas de uma paixão e vai nela, assim? Foi engraçado, porque eu não imaginava que xadrez fosse algo que você aprendesse, que tivesse muita profundidade, nem pensava nisso. Era um jogo como qualquer outro que eu achava extremamente interessante. Eu olhava aquelas peças, era extremamente atraente. Eu imagino que é a atração que traz quando você é mais novo e vê aqueles brinquedos de Forte Apache. Tá? Que você olha para aquilo e você vê de verdade pessoas, via um cavalo, Então, o xadrez tinha esse ponto. E para mim o que era mais interessante eram as pessoas. Sempre foram, não foi tanto o jogo, foi principalmente as pessoas que tinham em volta dentro do clube de xadrez, que atuavam em volta do clube de xadrez. Sempre foi isso. Então, tinha uma mistura muito grande de... Eu tinha 13 anos, tinha o pessoal mais velho ali, eu acho que tinha 17, 18 anos. Tá? E você olhava, então tinha gente ali que sabia literatura, sabia filosofia, falava sobre vários assuntos. E para mim era uma coisa muito interessante isso sempre, né? O ambiente proporcionado por uma diversidade grande de pessoas. Mais para frente eu lembro perfeitamente de um dia que a gente o clube tinha mudado de lugar, né? Fui para uma casa ali perto também. E num sábado à tarde houve uma discussão entre dois frequentadores, né, dois jogadores, era o Cesário e eu não lembro se era o Ludu ou o outro, Luiz Eduardo Zanetti. Dois jogadores fortes. E a dúvida era a seguinte: se você joga uma pedra pro alto quando você está correndo, se a pedra cai em cima de você ou se ela cai lá atrás. Saiu todo mundo do clube, e era uma multidão, tinha umas 20 pessoas, e lá fora, pegando uma pedra, e eles saíam correndo, jogavam a pedra pro alto, e a gente viu o que aconteceu com a pedra. Não era coisa do clube de xadrez. Quer dizer, a coisa importante ali não era o xadrez. Era coisas que apareciam do nada, né? E o xadrez servia como elemento de ligação para as pessoas. Isso é interessante. Só um pequeno parênteses, eu lembro a discussão de dois enxadristas, uma discussão eterna. Se você se molhava mais
na chuva, correndo ou andando, né? E discutiam. Geraldo Matsuri. Exatamente, né? Exatamente. E esse não tem nada a ver com xadrez, né? Mas ainda assim era algo quase que do meio, né? Porque se aconteceu. Você vê que são pessoas que têm interesses tão diversos. A gente fala em jogador de xadrez, só pensa em xadrez. Isso é verdade, até certo ponto. Mas a gente que tem conhecimento de diversas áreas, tá? Desde poesia até física. O Cesário, por exemplo, ele acho que se aposentou agora, mas é um diplomata, né? Se tornou um diplomata. E eu lembro quando ele estava na minha escola ainda, só que ele estava 1 ou 2 anos na frente, e a gente tinha filosofia na escola. E um dos dias, a gente ficou sabendo, porque contaram para a gente, a professora de filosofia implicou com todos os alunos, porque eles não queriam saber de nada, só queriam saber de futebol e ler gibi. Aí ele levantou e falou: eu posso recitar para você os Lusíadas do Camões, gosto de ler literatura, eu gosto de Machado de Assis, não sei o quê, e jogo xadrez, e não futebol. É uma boa resposta. Não sei se a professora ficou feliz, mas é uma boa resposta. No fundo deve ter ficado, porque ela devia, na verdade, ela devia lamentar uma coisa que acontecia, que era todo mundo só gostava de futebol e ninguém gostava de ler, né? Mas essa paixão pelo meio, essa interação toda, ainda assim, muita gente passa por isso e segue sendo só meio que um hobby, gosta de jogar, vai lá de fim de semana e segue a vida por outras coisas. O que aconteceu assim? Teve algo que aconteceu que você não, vou ficar nisso mesmo? Ou os resultados em torneios? O que fez você realmente, não é só um meio interessante para você ficar um hobby eventual, se tornou algo mais? Bom, eu tive um progresso, acredito que rápido demais, não é? Porque tinha um pessoal forte em Osasco, dentro do clube, tinha um pessoal forte dentro. O clube chamava Clube de Xadrez Capablanca de Osasco. Eu já achava esquisito esse nome, Capablanca, que coisa estranha, né? Parece Cebolinha falando. Mas, até entender realmente quem é a importância do jogador, e o nome dele realmente era Capablanca, né? Mas existiam outros clubes em Osasco com jogadores muito fortes, que representavam a cidade. Tinha um dos jogadores, ele já tinha sido, eu acho que campeão paulista, muito tempo, 1960 e pouco, eu acho que ele tinha sido campeão paulista, Jerônimo Beisutos. E o fato é que a gente jogamos o campeonato de Osasco, em 71, logo no começo de 71. E muita gente desse pessoal novo conseguiu classificar para a final, eram 16 jogadores, e eu fiquei em segundo lugar. E o meu amigo, um dos jogadores, que era o França, a gente sempre teve um progresso grande junto, ficou em primeiro. No ano seguinte, eu fui o campeão, na frente desse Jerônimo também. Os 2 anos ele jogou e a gente ficou na frente. Tá? No ano seguinte, eu também fui campeão de Osasco, um torneio forte. E junto com isso, acontecia o seguinte: a gente jogava, esse primeiro ano de xadrez, em 1971, a gente jogava praticamente todos os dias. Jogava de sábado e domingo, jogava o campeonato de Osasco. Na segunda, quarta e sexta, jogava o Campeonato Paulista, que era um campeonato também muito demorado, porque tinha muitas fases para jogar, até tentar classificar para a final. Oitavas de final, quartas de final, semifinal, e depois tentava classificar para a final. Tá? Então durava uns 5, 6 meses o torneio. Na terça e na quinta, a gente jogava Interclubes Paulista, de segunda categoria ainda. Junto com isso, ainda tinha Troféu Bandeirantes e depois ainda tinha jogos regionais e jogos abertos. Então, praticamente, posso dizer que eu jogava quase todo dia, durante um ano. Essa foi a minha formação como jogador. E isso adolescente ainda? Eu tinha 13, 14 anos. Já era logo no primeiro ano. Foi muito rápido tudo isso.
E com resultados muito bons. Então eu ganhei, em 72 eu já ganhei do Herman Cláudios. Foi minha primeira partida com ele e foi minha primeira vitória. A gente conseguiu ficar em 7º lugar nos Jogos Abertos. Uhum. Tá? Então eu tinha resultados muito expressivos, muito rapidamente. Tá? Consegui classificar para a final do Campeonato Paulista em 1974. Então, 3 anos depois, praticamente. Ali eu classifiquei para a final do Brasileiro, já em 1974. Fiquei em 6º lugar. Então, é lógico que me atraía era tudo aquilo, mas eu também tinha um talento grande para o jogo, provavelmente, porque eu consegui muitos resultados e rapidamente. Na verdade, eu tive sorte, né? Porque era um grupo de jogadores, inicialmente, com uma força muito parecida, e um deles, dois, na verdade, eu e o França, conseguimos um resultado mais rápido do que os outros. A gente conseguiu entrar na final do Campeonato Paulista, só que o França foi fazer a universidade e parou, né? E o fato é que quando você entra no meio mais forte, você se torna mais forte. Eu não sei se com você aconteceu isso, mas é a impressão que eu tenho. Você, na hora que você vira mestre, ou na hora que você é mestre e vira grande mestre, automaticamente você fica mais forte. É impressionante isso. Você não sabe de onde vem esse conhecimento, mas é conhecimento que você tinha e que de repente você está usando. Na faculdade é a mesma coisa. Você está fazendo cursinho, não conhece nada, de repente você entrou na faculdade e você é obrigado a conhecer tudo. E você não sabe onde é que você aprendeu aquilo, mas de repente você está utilizando tudo aquilo. Ou seja, assim, além do talento e do esforço, o fato de você estar num meio que tinha... Esforço não tinha. Hã? Não tinha esforço. Não tinha esforço? Pô, mas aí... Ok. É um mal terrível. Eu não estudava xadrez, não tinha onde estudar também, não tinha treinadores, não tinha nada, eu jogava. Era prática? Era prática. Cada vez que eu via um jogador forte jogando, eu ficava ali por perto, na hora que eles paravam para analisar, eu ficava do lado analisando. E São Paulo era o berço dos jogadores fortes do Brasil, né? Eu acredito que 70%. Então eu tinha contato com o Herman, com o Rocha, com o Helder, com o Segal, assim que chegou o Segal também. Logo de cara, em 74. Era quase um estudo por osmose. Na mesma equipe com o Segal. Quase um estudo por osmose. Você não tinha um estudo do livro, mas você estava tentando. Mas assim, você tinha. Você conscientemente tentava aprender com os melhores jogadores da época. Não que eu tentava, mas eu prestava atenção. Mas ok. Eu jogava tudo esquisito. Eu lembro que uma quantidade grande de jogadores que estudavam mesmo, que conheciam teoricamente bem o jogo, terminava a partida, eu ganhava, e eles vinham falar para mim: você jogou tudo errado. Quer dizer, abertura, eu não conhecia nada de abertura, né? Sabia mais ou menos alguma coisa por conta desses primeiros livros, né? O do Orfeu D'Agostini, o do Smith. Mas eu não sabia direito o que fazer. Eu sabia mais ou menos qual era a sequência do lance e quais eram os planos. E depois das partidas eles iam falar: você jogou tudo errado aqui. Então, não é assim que joga. Mas como eu ganhava, não me incomodava muito com isso, não. Esse seria um caso, talvez, que por exemplo, o cara que estuda muito poderia, talvez, evoluir em lugares, em mais lugares, e talvez o seu método de evolução é importante se você estivesse num meio forte. Né? Isso. Eu precisava ter jogadores fortes para poder evoluir. Era o único jeito que eu tinha nessa época, era esse. Não. Por exemplo, eu lembro com 14, 15 anos, eu ganhei de aniversário 2 informadores, 14 e 15. Acho que foi a primeira vez que eu tive contato com informador. Eu sabia que o informador existia, mas não sabia, nunca tinha visto, para falar a verdade. E ganhei de presente. Aí eu olhava aquele monte de partidas, eu acho que eu não devo ter visto 10 partidas no total deles. E o Terzian, acredito que o pessoal mais antigo deve lembrar do Terzian, que era um jogador fortíssimo de São Paulo. Ele tinha 2 livros do Fine, de finais básicos do Fine. Eu sempre gostei de finais. Troquei meus informadores pelo livro de finais dele. Agora, esse livro de finais eu li o tempo todo.
tá? Sem tabuleiro, mas eu via o tempo todo os livros inteiros. Isso aí, qualquer lugar que eu andava, parava, eu via os livros de finais. Mas isso é interessante, porque, por exemplo, eu sinto as entrevistas que eu dei para alguns jogadores mais ou menos dessa faixa de idade, eles valorizavam muito o informador, tipo, era a informação. Mas assim, você lê um livro de finais como esse, é um estudo, né? Você só talvez, a abertura ia ficar uma coisa meio defasada. Mas não talvez não era o estudo que o pessoal valorizasse mais na época, não sei, como é que você vê isso? Porque, claro, assim, vários jogadores falam assim, não, o informador chegou na minha vida, coisas maravilhosas começaram a acontecer comigo. E isso não é o que você está falando, né? Mas tem uma coisa que eu lembro, que é o seguinte, a maior parte dos jogadores tinha interesse por abertura, viam partidos e tudo mais, mas tinha interesse por abertura. Quando você ia no clube, os jogadores que se destacavam, não se destacavam por conhecer a abertura, se destacavam por conhecer a final. Que era o Rocha, o Helder, o Hermann, o Segal. Eles conheciam a abertura, mas eles realmente se destacavam dos outros pelo conhecimento de finais de partida. Entendi. Isso. E tinha muita gente que conhecia muita abertura, mas também não sabia o que fazer depois com aquilo, né? O famoso acabou o livrinho. Mas para você ter uma ideia de como era deficiente em abertura, eu lembro que logo no começo, por volta de 73, 74, eu joguei um torneio na Academia de Xadrez Capablanca, aí em São Paulo. Ficava ali na Rua Augusta, né? Um clube grande, importante, e fizeram um torneio internacional. E esse torneio, eu não lembro exatamente o que foi, mas eu acho que eu estava bem classificado, porque na última rodada eu joguei com o Rocha. Antônio Rocha, para quem não souber, deve ser falecido, ex-campeão brasileiro, era um dos grandes nomes de xadrez brasileiro, né? Depois do Mequinho, você tinha o Rocha, o Helder e o Hermann, e logo depois chegou o Segal também, e o Trois no Rio Grande do Sul. Eram os grandes nomes. Depois veio o Sumier, Milos e tudo mais. Mas eu joguei a última partida com o Rocha. Tá? Então eu acredito que eu estava bem classificado porque ele ganhou o torneio. E quando eu sentei para jogar, ele me falou: te interessa o empate? Claro que me interessa o empate. Aí ele falou: então tá, vamos jogar eu vou jogar uma dragão, a gente joga uns 9 lances e aí a gente empata. Aconteceu uma tragédia antes desses 9 lances. Não, eu não falei nada, não. O que é dragão? Não fazia a menor ideia do que era uma dragão, não conhecia os nomes, porque ele já tinha visto, é claro, mas não sabia nome, não sabia nada. Tá? Então era uma deficiência em abertura realmente séria, grande. É claro que se eu tivesse um conhecimento melhor, seria melhor para mim, né? Mas eu tinha que me virar com isso, não podia ficar perdido na abertura, depois eu me virava. Mas nunca, quando eu falei que não foi o esforço, foi por conta disso. Nunca tive grande esforço, porque eu não estudava demais. Via partidas, gostava de ver partidas. Eu gostava mais de ver partidas assim, tinha alguém estudando no clube, eu sentava junto e ficava vendo. Então chegava o Cesário e falava: vamos mostrar como é que dá mate de bispo cavalo. Aí, vamos lá, vamos ver. Ficava vendo. Então tinha um pessoal que estudava e mostrava como é que fazia alguma coisa que eles tinham visto. Eu sentava e aprendia com eles, né? Isso é interessante. Isso mostra o quão importante foi o clube para você, né? Legal. E, bom, aí claramente então você conseguiu resultados expressivos desde muito cedo, né? E então eu queria que você falasse um pouquinho, já que você teve interação com todos esses também outros grandes jogadores, assim, a partir do momento que você se tornou um jogador realmente já que obtinha resultado com jogadores como Rocha, como Hermann, como é que você, assim, você falou: vou estudar para tentar, vou seguir nisso para tentar me tornar, sei lá, campeão brasileiro, ou qualquer que fosse a sua meta, ou como é que você tinha essa interação? Ou xadrez assim, eu vou seguir jogando porque eu gosto e acho que faço direito? Exatamente isso. Eu só fui jogando por inércia. Eu gostei da ideia de viajar, a gente viajava muito, né?
Eu acredito que ninguém em casa tinha viajado tanto quanto eu. Acho que fui o primeiro a viajar de avião. Tá? E a família sempre me apoiou, apesar de ninguém saber jogar xadrez lá. Mas eu gostava das viagens, gostava da companhia das pessoas. Meu pai fez muita amizade, porque ele ia me buscar no clube de xadrez, né? Porque o clube de xadrez de São Paulo ficava bem no centro de São Paulo, que não é uma região das mais adequadas para um garoto de 14, 15 anos ficar. E meu pai ia me buscar à noite. Então imagina, ele saía do trabalho, chegava lá umas 7 horas e ficava no sofá, ficava conversando com o pessoal do clube, enquanto eu ficava jogando. Às vezes ele tinha esperança vã que a partida acabava cedo, mas a partida acabava cedo e a gente ficava analisando a partida depois durante mais 3 horas. E ele falava, mas não era melhor vocês continuarem a jogar em vez de ficar analisando? Então nunca acabava, a gente sempre ia embora depois de meia-noite, né? Mas o fato é que eu nunca me preocupei com resultado. Eu quero ser campeão, eu quero ser isso, eu quero ser mestre, eu quero... Não, eu gostava de jogar e jogava. Isso é até hoje? Isso é quase que até hoje. Quase que até hoje. Teve uma época que eu comecei a me preocupar, a pensar um pouco mais nisso, mas faltou realmente método de estudo. O Everaldo, por exemplo, ele sempre dizia que eu tinha que mudar as aberturas, tá? Tinha que jogar outras coisas, era muito fácil jogar comigo, que todo mundo sabia o que eu jogava. Mas isso exigia um método que eu nunca tive. Uma mudança meio drástica, né? Então, os livros de xadrez que eu comecei, há uns 20 anos eu comecei a ter livros de xadrez, né? Mas eu gostava muito mais das histórias do que das partidas. Então eu pegava os livros e lia as histórias, eu olhava as partidas, geralmente sem tabuleiro, sem nada, mas me interessava muito mais as histórias. Né? Quando eu jogava torneios, eu nunca me preparei para jogar partidas. Eu descansava um pouco antes das partidas e nunca me preparei. O xadrez... O máximo que eu lembro de já ter feito, ainda foi bem no começo, eu ter olhado uma partida antes do jogo, e o Karpov jogou isso daqui e estava escrito. Ele jogou esse bispo G5 com tal ideia na abertura. Legal, gostei. E coincidiu de eu jogar essa partida com essa ideia. Mas eu nunca me preparei para jogar. Entendi. Isso não é um conselho para ninguém, assim, muito pelo contrário. Não, entendi. Por outro lado, eu gostava de viajar e sair, passear um pouco de manhã, conhecer o lugar. Talvez por você, assim, era um jogador forte, estava jogando bastante, mas você também tinha esse outro lado de... hoje, sim, pro bem ou pro mal, tem jogador que joga a partida, vai pro quarto do hotel, prepara, volta e joga. E tem gente que, enfim, tenta aproveitar um pouco mais o lugar ou a cidade. Alguém que claramente ia para os torneios pelo xadrez, mas também pelo convívio, pelas cidades. Você tem alguma história, alguma cidade interessante? O que você, tipo assim, onde você acha que o pessoal deveria ir jogar, que você achou mais interessante? O convívio com quais pessoas você acha que agregaram mais, assim, na sua vida, assim, que você fala, pô, vou jogar esse torneio, vai ter esse pessoal que é show. Bom, então, eu falei que eu gosto muito do convívio com as pessoas, né? Eu conheci muita gente muito boa no xadrez, tá? E eu gosto de violão, gosto de cantar, gosto de música popular. Tem vários jogadores que tocam bem violão, que gostam de cantar também. E tem muitos torneios que a única coisa que eu lembro é isso. Por exemplo, Brasília. Joguei várias vezes em Brasília e alguns torneios, um torneio em particular, foi memorável para mim. Eu não sei que torneio foi, mas eu lembro que tinha o Mercadante lá do Rio, que é um tremendo violonista. Olha só. Tinha o tio do Mena Barreto, que era um tremendo violonista. Tinha mais um cara que eu conheci em São Paulo e ele por acaso estava lá também, que era um tremendo violonista popular, que tinha acompanhado Elisete Cardoso e todo mundo. E eles estavam reunidos, por algum motivo estavam lá. E a gente foi
à noite para lá e ficamos ouvindo eles tocando jazz, tocando música, cantando. Tá? Essa é a lembrança que eu tenho do torneio. O outro torneio, a gente se reuniu depois da rodada e ficamos no hotel. Eu lembro que o hotel do torneio era o Heron Hotel, eu acho. E a maior parte dos jogadores não estava no hotel, mas arranjaram um violão de alguém. Subimos lá, entramos lá no hotel, ficamos cantando, tocando e tudo mais. Uma turma grande, né? Uhum. E em um certo momento alguém resolveu que precisava beber alguma coisa. Aí não tinha como chamar um garçom. Aí alguém, deixa eu tentar achar um garçom. E foram procurar o garçom. Aí andou, daqui a pouco o cara vem com uma bandeja cheia de bebida, comida. Ele falou, não achei o garçom, mas achei a cozinha. E trouxe tudo lá pra gente, aí ficamos até 2, 3 horas da manhã e depois fomos embora. Eu não sei que torneio era esse. Com frequência acontecia isso. Mas você conseguia, as suas memórias eram desses momentos e nem tanto... Minha memória era desses momentos, principalmente desses momentos. Teve alguns interessantes em Brasília também, quando morreu o Tancredo Neves, né? Eu lembro que o anúncio foi feito exatamente na final do torneio. Deve ter sido alguma semifinal de brasileiro. E o árbitro, que era o Marcos Manick, meio maluco também, ele chorava e entregava as medalhas, jogando as medalhas. Ele ia andando pelo salão e tal lugar, alguém, e jogava a medalha atravessava a multidão. Essa é uma forma... O pessoal podia resgatar essa forma de premiar. Seria mais interessante, talvez. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Uma coisa extremamente importante no xadrez. Tá? Minha esposa. Sim. Eu conheci minha esposa jogando xadrez. Relevante. Você tem uma experiência parecida, né? Mas eu nunca ia jogar, eu nunca gostei de relâmpago nem de torneios rápidos. Uhum. Então eu não ia jogar lá no Clube de Xadrez São Paulo. E um dia eu fui, e a primeira rodada eu fui emparcerado com uma menina que estava jogando, que hoje é minha esposa, né? E porque ela joga também, a Lola. Ela joga também, joga muito bem. Quando a gente morou em Santa Catarina, ela era contratada para jogar, o salário dela era muito mais alto que o meu. Tá? Que ela garantia os pontos, garantia os títulos. Tá? Eu acho que ela talvez só perdesse para Regina e para Palas, talvez. Mas não tenho muita certeza não. Bom, claramente então, algo que o xadrez... jogando xadrez também. Então tá tudo meio entrelaçado aí. Uhum. Bacana. E você já morou em alguns lugares, morou em Osasco por muitos anos, depois até os 35 anos. Depois foi para Joinville, Detroit, agora está em Fortaleza. Eu queria que você falasse um pouquinho se você conheceu o meio, como é que era o xadrez aí nesses lugares. Talvez em Osasco seria legal falar, se você comentou antes da entrevista, de qual que era a sua equipe em Osasco, porque é uma equipe de hoje é só lenda, né? Só cara muito conhecido. E fala um pouco todas essas passagens. Desse pessoal de Osasco, eu acredito que o que segue jogando realmente, acho que sou eu e o Wagner Madeira ainda continua jogando. Mas quem está mais ativo ainda sou eu acho. Mas Osasco sempre teve, por algum motivo, tinha entre seus jogadores muito fortes. Então eu acredito que seja tenha formado a equipe nativa mais forte do Brasil. Qual que era a equipe? A equipe tinha eu, o França, o Rezende, Madeira, o Terzian e o Watanabe, que foi campeão brasileiro. Nos anos 90. Isso. Não todos o tempo todo. Tá? Mas o miolo dessa equipe era eu, Rezende, o Terzian e o Madeira, o Wagner Madeira.
Nada mal, porque era um E ex-bairro é de São interessante, Paulo. porque a gente ganhava, por exemplo, a gente foi campeão brasileiro interclubes, comigo acho que foi 3 vezes, e Osasco ganhou a 4ª vez, conseguiu pegar o título definitivo. E o Campeonato Brasileiro tinha um prestígio gigantesco. As equipes eram contratadas de tudo quanto era canto. Uhum. Tá? E a gente ganhava sem ter a equipe mais forte, porque individualmente a gente não era o mais forte. Uhum. Mas eram jogadores fortes, tá? E que faziam muito pontos. A gente, por exemplo, o que mais marcante para a gente foi o ano que a gente ganhou em Curitiba. E a equipe que foi formada para ser campeã era a equipe local, que tinha Sonier, o Filgucci, que era mestre, tinha mais um mineiro que era mestre também, e o Barbeiro, que eu acho que era grande mestre, que era argentino. Caramba. Então foi uma equipe montada para ser campeã brasileira. Mas tinha outras equipes que jogavam. Que ano foi isso, mais ou menos? Jogava, todos os jogadores do Brasil inteiro formavam equipes e iam jogar lá. Teve, eu acho, 53 equipes do Brasil inteiro. Tá? Todos os jogadores fortes que você imaginar estavam jogando lá. Em alguma equipe eles estavam jogando. E a gente quase ganhou da equipe da Refripar, que era a equipe do Paraná, por 3,5 a meio. Quase deu 3,5 a meio pra gente. Mas o Sonier parece que salvou uma partida. Foi do Resende. Então foi 3-1 pra gente. E aí só administramos e ganhamos. Que ano foi isso, mais ou menos? Hã? Que ano foi isso, mais ou menos? Isso deve ter sido em 80 e alguma coisa, 87, por aí. Ainda assim é um belo feito. E a gente ganhava jogos abertos, a mesma coisa. Jogos abertos em São Paulo, os jogadores também, as principais equipes tinham jogadores contratados, tá? Os melhores jogadores, tirando o Mequinho, todos os outros eram contratados. Os grandes jogadores eram contratados para jogar os jogos abertos de São Paulo. Tá? Então era um torneio por equipes, entre cidades, excluindo a capital. Ainda é assim hoje. Ainda é assim hoje. Tá? Só que antes era um grupo único, não era dividido em categorias nem nada, era um grupo único. Então, e a gente foi campeão, conseguiu ser campeão dos Jogos Abertos. Teve um ano que a gente foi campeão em Santos. A gente foi campeão dos Jogos Abertos, foi campeão dos Jogos Brasileiros, Campeonato Brasileiro, foi campeão do Troféu Bandeirantes, que era um troféu do interior de São Paulo, fomos campeões do Campeonato Paulista Interclubes, com essa equipe de Osasco. A gente realmente era interessante, porque sem ter os jogadores mais fortes, ainda assim a gente conseguia ser campeão. Uma coisa curiosa foi um dia, muito depois, eu encontrei um jogador de uma outra equipe, né, um dirigente, e a gente falou sobre contratação e eu comentei, né, porque nunca ninguém pensou em contratar ninguém da gente, apesar de que eu fui levado para São Bernardo. Nunca ninguém pensou em contratar ninguém da gente, né? Ele falou, é que a gente achava que vocês ganhavam tanto que nem adiantava querer contratar. E na verdade a gente não ganhava nada. Nada. Eu dividi uma cesta básica com o Terzian. Todo mês eu ia lá na prefeitura, pegava a cesta básica, dividia em 2 e entregava para ele a parte dele. Isso é o que a gente ganhava. E ganhava um salário mínimo que a gente dividia também em 2. Tá? Então não era o dinheiro que motivava a gente, não. Isso é bem interessante, porque a gente sabe que nessa dos anos 80 tinha equipes que pagavam relativamente bem, né, para alguns jogadores. Pagavam. E depois de, assim, para alguém, eu morei, sei lá, também minha vida toda no estado de São Paulo. Você passou 35 anos em Osasco e depois você morou alguns anos em Joinville, Detroit e Fortaleza. Você tem algo que você acha que é específico desses lugares, que talvez não tenha em São Paulo? Alguma coisa que você viu do meio de xadrez que te chamou a atenção? Olha, Santa Catarina é um lugar
muito forte, em que você tem um apoio muito grande das prefeituras. Uma quantidade grande de cidades contratava jogadores como treinadores para motivar o xadrez dentro da cidade. Santa Catarina é um dos melhores lugares para se jogar. Tá? Os torneios muito bem organizados. É um lugar que realmente eu adorava jogar em Santa Catarina. Tá? E também era muito forte. Eu não sei se era, quando eu estava lá, se era a segunda força do Brasil. Certamente era. O Rio de Janeiro estava bastante desarticulado, né? Durante muito tempo ficou muito desarticulado, mas Santa Catarina conseguia levar muitos jogadores muito fortes. Então eu já joguei na mesma equipe com o Leitão, com o Fier, com o Berardino. Tá? As equipes eram muito boas. E os jogadores locais eram muito fortes também. Então não bastava você ter uma equipe muito forte para ganhar a competição, não. Podia sofrer. Todo mundo tinha que trabalhar muito todo mundo na equipe tinha que fazer muito ponto, inclusive os grandes figurões, né? Caso contrário, você não ganhava o título. Então, um dos lugares que eu mais gostei era Santa Catarina. Era um lugar que eu gostava muito de jogar. A organização era muito boa, sempre foi muito boa. Eles tinham uma preocupação em conseguir um local bom para se jogar. Não lembro de ter jogado em lugares ruins. Ao contrário de São Paulo, que a gente já jogava, onde alguém mandava jogar, você tinha que jogar, por pior que fossem as condições, você tinha que jogar. Não sei se você chegou a passar por isso, mas... Fora de Santa Catarina, quando eu morei em Detroit, lá nos Estados Unidos, lá eu percebi algumas coisas também, que como é difícil a vida. A gente olha os torneios daqui, fala, poxa, que beleza, um torneios com $100 mil em prêmio. Tá? Maravilha. Só que aí você descobre um monte de coisinha, né? Primeiro, a inscrição é alta. Todo mundo é obrigado a pagar. Tá? Você tem a premiação de 100 mil, nos grandes torneios, né? Tem uns 4 torneios muito grandes com premiação acima de $100 mil. Você tem uma divisão quase que igual entre umas 6, 7 categorias. Então, o primeiro prêmio da categoria principal é um pouquinho a coisa maior do que o primeiro prêmio da 4ª, 5ª categoria, que é jogadores sub 1000. Ou até sem rating, né? Ou até sem rating. Tá? Não, aí vem a categoria de baixo ainda, que você pode jogar, que a primeira premiação é quase isso. Eu dava aula para um rapaz lá, ele estava sempre ganhando $1 mil de prêmio nesse torneio, que era o primeiro prêmio. E você, quando jogava a categoria principal, era difícil. Você pegava aquele monte de grandes mestres, jogava Nakamura, jogava Zapata, jogava todos os grandes mestres, tinham que jogar essa primeira categoria. E eles não só tinham que jogar, mas eles tinham que ficar no máximo em terceiro. Menos que isso, eles tinham prejuízo, porque eles também tinham que pagar a inscrição, tinham que pagar hotel. É bem diferente, né? Então, aí você fala, mas eu consigo ganhar um prêmio. Aí você descobre que quando você ganha um prêmio, acima de $600 você paga imposto. 60%. Então você ganha pouco. Ou seja, também não era fácil lá. Não é longe de ser fácil. Mas longe de ser fácil. Tá? Mas ainda assim são grandes torneios. O curioso lá é que a gente está acostumado aqui, vou jogar um torneio em Ribeirão Preto. O torneio em Ribeirão Preto é em Ribeirão Preto. Vou jogar um torneio lá no Rio. O torneio no Rio é no Rio. O torneio em Fortaleza é em Fortaleza. Aí eu fui jogar um torneio em Chicago. Aí você descobre, depois você já arranjou o lugar para ficar, né? O torneio não é em Chicago. Chicago é só referência, ele fica a 30, 40 quilômetros lá, em algum subúrbio, que é alguma cidade próxima. Aí eu joguei meu primeiro torneio em Chicago, eu fiquei hospedado quase que próximo do centro, né?
Uhum. Mas eu tinha que pegar um metrô para ir até perto do lugar onde era o torneio. Eu pegava o metrô às 6h20 da manhã, chegava para pegar um ônibus às 9h, para chegar às 10h no local do torneio. Ah, mas aí valia a pena ter parado de jogar o torneio e passeado um pouco. Pois é, aí já estava lá. Aí eu jogava 3 rodadas até quase meia-noite. Já não tinha mais o ônibus, tinha que pegar um táxi até o metrô, pegava o metrô, chegava em casa meia-noite, quase 1h da manhã. E aí acordava acordava a mesma coisa. 6, pegar o metrô às 6 e pouco da manhã. Isso é maravilha, né? Não é. Mas tive resultados bons, de qualquer jeito tive resultados bons. Consegui ficar entre os 5 primeiros, ali, Detroit a mesma coisa. Uhum. Mas eu gostava muito, gostei muito de viver lá, nos Estados Unidos. Mas aí também tem outras coisas além do xadrez, né? Uhum. E só para antes de perguntar, e Fortaleza está há uma década quase em Fortaleza, né? Como é que é o ambiente de xadrez por aí? Os torneios, o clube, aqui, enfim, também já estamos falando, a gente estava falando de 1970, 80, que tinha todos os clubes, agora já não é porque é Fortaleza, né? Porque realmente os tempos mudaram. Como é que é aí? Aqui eu tenho a impressão que quando eu cheguei aqui, também havia uma certa desarticulação entre as lideranças do xadrez. Uhum. Então, o que havia? Havia um clube de xadrez num clube de um banco, BNB Clube. Eles tinham uma sala de xadrez e faziam um torneio, um dos mais tradicionais que tinham aqui no Brasil. Uhum. Tá? Era um torneio que eles traziam Segal para jogar, vinham quase sempre, traziam jogadores de fora para jogar. Né? Jogavam 25, 26 jogadores convidados, uhum. Um ou outro que era classificado aqui local, e tinha uma premiação razoável, né, mas davam boas condições, e a cidade era uma cidade que as pessoas gostavam de conhecer. Uhum. Eu lembro, antes de conhecer Fortaleza, eu ouvia maravilhas de Fortaleza. É um lugar bonito, tá? O mar é muito bonito, as praias são bonitas, vale a pena você conhecer a cidade. Uhum. Então o local, a cidade era muito atraente. E o torneio era quase que uma boa desculpa para você vir parar aqui. Uhum. E se você ainda viesse para cá tendo condições para vir, quer dizer, alguém pagasse para você vir, melhor ainda. E pagasse estadia, melhor ainda. Então era um torneio muito concorrido. Então quando eu cheguei, foi o primeiro torneio que eu joguei. E acho que eu fiquei, não lembro se eu já ganhei esse primeiro torneio, eu ganhei o segundo, mas você tinha isso e depois não tinha. Quando eu cheguei aqui, quando eu vim morar aqui, a primeira coisa que eu fiz, bom, eu conheci o Fred Saboia, né, que mora aqui, é um jogador antigo de xadrez, uhum. que ainda joga. Ele me levou para conhecer um pouco a cidade, mas quando eu estava aqui, eu falei, bom, onde que eu vou jogar xadrez aqui? Eu olhei na internet, aí eu descobri. Perto de casa, o pessoal se reunia numa banca de jornal. Uhum. Tinha uma banca de jornal aqui, onde os principais jogadores vinham jogar. Aí jogavam, porque o dono da banca gostava de xadrez, colocava 3 mesas ali, e as pessoas vinham e ficavam jogando. Aí quando eu chegava 6 da tarde, fechava a banca, aí eles iam para uma padaria que tinha lá perto. E na padaria, eles ficavam, antigamente a padaria não fechava, então eles ficavam até 4 da manhã, 5 da manhã, no final de semana, uhum. jogando xadrez e comendo. Eu falei, mas é muito estranho, né, o lugar. Não tinha clube para você ir, para frequentar. Uhum. Aí tinha o campeonato, mas você não tinha um ambiente de xadrez centralizado. Na verdade, se você imaginar, São Paulo, a cidade de São Paulo é alguma coisa assim hoje, só que tem clubes. Uhum. Tem escolas, tem xadrez, mas você não tem um lugar centralizado. Tem o Clube de Xadrez São Paulo, né? Mas hoje eu não sei nem se tanta gente gosta de frequentar. Uhum, sim. E isso acontecia aqui em Fortaleza. Recentemente, o que aconteceu? O Fred Saboia, ele tinha condições, abriu uma sala no centro da cidade, próximo da casa dele, e fez um clube de xadrez ali.
um outro senhor que era aposentado, também gostava muito de xadrez, aí não tinha preguiça de ir atrás do clube. Abriu um outro. Ele tinha 2 casas geminadas, ele pegou uma delas e transformou num clube de xadrez. Então esse é o principal clube de xadrez que você tem aqui. Eu comecei a dar aula de xadrez na universidade, que é perto de casa. A minha esposa é professora de inglês na universidade. Mas eu comecei a dar aula de xadrez e consegui, depois de vários anos, a gente conseguiu uma sala muito grande, com ar-condicionado, muito boa, e eu acabei transformando aquilo num clube de xadrez aberto. Então foi uma nova possibilidade de ter xadrez. Bom, mas o xadrez é feito só para o pessoal mais antigo. Não tinha muita gente nova jogando. Estaria faltando uma certa renovação. Porque 3 clubes de xadrez numa cidade do tamanho de Fortaleza me parece bem razoável. É bem razoável. Acabou se tornando bem razoável. Faltou a parte da renovação. A renovação normalmente vem de onde? Vem das escolas. E não tem. Só que aí você descobre que tem um monte de escola que tem xadrez aqui. Um monte. Só que o xadrez fica escondido dentro da escola e não sai da escola. Em vez de mandar os talentos para os lugares. Faltava que a federação tomasse as rédeas disso e tentasse atrair esses jogadores das escolas para jogar xadrez fora, né? Frequentar os clubes, tudo mais, fizesse campeonatos, de forma a tentar descobrir novos valores, né? Aí, de vez em quando aparece algum, mas muito raro. Entendi. Muito pouco. Ou seja, tem uma estrutura que poderia talvez ser melhor usada, assim, tem potencial, porque está estruturado. Exatamente, tem um potencial muito grande e pouco usado. Muito pouco usado. Agora mudou a federação, tem alguns jogadores que gostam de jogar xadrez. O Wellington, que você conhece, é um jogador muito forte, que está tendo que se dividir entre jogar e ser cartola, né? E a federação está tentando se organizar, mas também não é algo fácil. Você exige muita dedicação, é muito problema, quase ninguém ajuda. Não, fácil não é. Pode me incluir nesse quase ninguém ajuda, porque quase ninguém ajuda mesmo, né? Exato. Quem se dispõe a fazer coisas só tem trabalho e pouca gente. E pouca glória. Isso. Tá certo. Bom, para terminar, fazer uma pergunta que faz para todo mundo. Eu espero que eu não esteja incluído nessa resposta, mas eu queria que você falasse qual foi o lance da sua vida, que você mais se orgulha, ou que você acha mais bonito, ou que te dá melhores recordações, enfim, a razão fica para você escolher. Só explicar um pouquinho a situação e o lance. Tá, eu pensei demais na nossa partida. Mas qual o motivo de pensar demais? É que aquela partida tinha um rapaz de São Paulo, um jogador, me fugiu o nome agora, e ele era colaborador do Informador. E ele sempre mandava partidas, analisava partidas e mandava para o Informador. E ele mandou essa nossa partida, eu nem sei, foi um Campeonato Paulista, eu acho. Não, foi acho que foi uma Copa Itaú 2000, se eu não me engano, coisa assim. Eu não lembro o que foi. Mas ele mandou para o Informador, então é bonita a forma de ganhar a partida. Eu achei bonita, né? Mas nada não achei tão excepcional, exceto por isso que foi parar no Informador. Tá? E eu tenho muitas partidas com lances, sempre tive um estilo muito agressivo, né? Então tem muita partida que é tem muito fogo de artifício nas partidas. Em compensação, eu tive uma partida que eu joguei em Moscou. Eu fui jogar o Aeroflot Open, que na época era o maior torneio aberto do mundo, a maior premiação. E surgiu uma oportunidade boa de jogar, e eu acabei indo jogar. E eu joguei contra um mestre da Ucrânia. Não era muito forte, devia ter um rei 2.300 e alguma coisa na época, ele.
mas é mestre internacional. E eu ganhei uma partida não por causa de um lance excepcional, mas por causa de uma ideia. Então, na abertura, no escandinavo, surgiu uma possibilidade de eu entregar uma qualidade. Ele tem uma dama em A5, né? E um cavalo em B4 e o meu peão em A3 está atacando o cavalo. Eu não posso comer o cavalo porque eu perco a torre de A1. Isso foi lá bem no comecinho, os 10 primeiros lances. E aí me veio a ideia, se eu capturar esse cavalo, ele vai ficar com essa dama e a dama não tem casa para se mexer. Ela não volta para o jogo. Enquanto essa dama não volta para o jogo, eu tenho uma dama a mais. E eu joguei baseado nessa ideia a partida inteira. E a ideia funcionou bem. Quando eu olho no computador, depois de uns 2 lances que eu faço isso, o computador confirma que era o caminho correto. Geralmente eu estou fazendo o primeiro ou o segundo lance, melhores lances, né? Deixo de fazer alguma continuação, porque o computador é muito melhor, mas sempre lances que dão vantagem. E ela vai até o final, vai andando até que no final eu ganho a dama e depois acabo ganhando a partida, né? Então foi o conceito. É uma ideia que funcionou, e pelo fato de ser lá em Moscou. Na terra do xadrez. Houve uma situação também em 73, 74, em que houve um convite para... Era um acordo entre a federação, entre o governo do estado de São Paulo e a República Soviética, não sei exatamente qual das repúblicas, se era a Rússia só ou se era todas as repúblicas, para fazer um intercâmbio esportivo entre atletas. E do xadrez ia ser mandada uma equipe. A equipe acabou escolhida, era eu, então eram jogadores de São Paulo, né? Era eu, o Jaime Chaves, o Cícero Braga e o Rubem Figutti. E a gente ia passar de 6 meses a 1 ano, provavelmente em Moscou, jogando xadrez e estudando xadrez. Comecei a aprender russo por conta disso, fiquei uns 3 meses, mas depois de 2, 3 meses, a gente ficou sabendo que Itamaraty acabou vetando. Era uma época ainda da Guerra Fria, a cortina de ferro funcionava, a gente tinha uma ditadura aqui no Brasil ainda e acabaram vetando essa possibilidade, né? Seria uma oportunidade que poderia, sei lá, 1 ano de Moscou. Se você lembrar, quando vocês foram para a Europa jogar, e aliás, se você tiver tempo, eu gostaria até de fazer um agradecimento público. Você estava naquele grupo que era o Cricor? Não, eu fui algumas vezes depois. Acho que você foi depois, né? O que eles Mas foram acho que era o Cricor, em 2008. Tinha Diamante, Fear, Diego, tinha mais gente também. Estava acho que uns 6. Foi um dos maiores orgulhos que eu tive no xadrez. Foi esse grupo que foi para lá, e em um dos torneios que eles foram atrás de título, né? Porque dificilmente se consegue o título aqui no Brasil. Então eles fizeram uma excursão para lá, vocês foram depois, eles abriram o caminho. E eu me lembro que teve uma última rodada em um dos torneios, não sei se foi na Espanha. Essa história é bacana. O Fier e o Cricor, eu acho. E um dos dois, se ganhasse, conseguiria o título. Acho que uma norma, mas acho que é isso. Ou uma norma, não lembro muito bem. E ainda assim eles jogaram. Até a morte empataram. Jogaram até a morte. E não foi o resultado que dava a norma. Sim. E isso daí repercutiu muito no xadrez mundial. Eu lembro de todo lugar que eu lia, tá? Nessa época, falavam desse caso. Então foi algo que deu muito orgulho como jogador de xadrez, né? De ter como ídolos jogadores com um senso ético. Não só fortes, mas alto. Como. Exato. Não, você tá dado. Eu acho que é uma história bem bacana. Eu entrevistei os dois, nenhum deles citou, mas realmente essa história merece ser mencionada. Agradecer também que você não me colocou
apesar da menção honrosa, não é a partida que você escolheu. Você veio num segundo lugar muito próximo. Eu lembro que foi para... Eu lembrava do Informador, mas na minha memória principal era que tinha aparecido na coluna do Herman também, do Estadão, de exercícios. Foi um aprendizado, né? Para não colocar meu rei em lugares que ele não pode voltar. Acho que a gente aprendeu, mas enfim, foi a minha lição daquela partida. De qualquer maneira, agradecer a entrevista, as suas histórias. Eu sei que dava para dividir por tópico, por viagem, por não sei o que, daria sei lá quantas histórias, mas acho que fizemos um resumo legal aqui. Agradecer, tenho certeza que o pessoal gostou e é isso. Até mais, pessoal. Valeu, Silvio. Até mais, obrigado.